Abra comigo em Romanos capítulo de número 13. Romanos 13. Romanos capítulo 13. A partir do versículo 11. Romanos 13, a partir do versículo 11. Irmãos, está acontecendo o maior evento esportivo do mundo, que se chama o quê? Olimpíadas, né? E Olimpíadas é esportes de várias modalidades que de 4 em 4 anos ela é realizada em um país, E esse ano das Olimpíadas está se realizando em qual país mesmo? França, em Paris, né? Algumas cidades ali da França. Eu gosto de esporte, irmãos. Né? Tem alguns esportes que a gente gosta mais, outros a gente gosta menos, mas a gente aprecia. E todos aqueles atletas que estão lá, irmãos, mesmo que eles não tragam uma medalha, são atletas de ponta. Para você conseguir índice para ir para uma Olimpíada, não é qualquer um que consegue, é muito investimento, é treinamento, muita dedicação. O que eu estou falando de ouro aí? Dedicação. E na vida cristã, irmãos, também Paulo vai nos comparar como quê? Como um atleta, correto? Que está numa corrida, não por uma coroa, não por uma medalha que é corruptível, mas sim nós estamos o quê? Numa corrida para uma coroa o quê? Incorruptível. Mas o que nós aprendemos com esses homens e mulheres é o quê? Dedicação. E na vida do cristão tem que haver dedicação. Todos nós dedicarmos, nos esmerarmos no quê? No ensino, na palavra, correto? Porque se nós queremos alcançar índices, se não tiver dedicação, não vai. Eu não sei quanto tempo que você tem de cristão, mas na vida do cristão tem que haver o quê? Uma progressão, correto? Eu não posso olhar hoje que eu tenho tempo de cristão com os mesmos erros de quando eu comecei há 33 anos atrás. Não tem como, porque é de glória em glória, é de progressão em progressão que nós vamos o quê? Nos aperfeiçoando, dedicando mesmo. E como é bom, irmãos, quando nós entendemos isso, ter uma vida de dedicação, correto? Ao Senhor, se dedicar na palavra, no estudo. Paulo vai dar algumas admoestações quando ele escreve aquelas cartas pastorais de Timóteo, de Tito. Ele vai dizer assim, procura te apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, segundo Timóteo capítulo 2. Procura ser dedicado. Não tem como, irmãos, nós conseguimos índices de experiência com o Senhor Jesus, experiência com o Senhor na palavra, sem nós nos dedicarmos aos ensinos do Senhor. Tem que haver dedicação. E confesso a vocês, irmãos, nós estamos vivendo tempos em que isso tem sido coisas frágeis na vida da igreja. Isso tem muitas das vezes sido raro na vida de muitas pessoas, se dedicar mesmo ao Senhor, ao ensino, ao testemunho, porque quanto mais nós nos dedicamos, mais nós estamos o quê? Sendo o quê? Testado, aperfeiçoado, aprovado. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso tudo? Porque não sei quantos viram a abertura das Olimpíadas. Para mim, foi a pior abertura de todas as eras de Jogos Olímpicos. Porque os Jogos Olímpicos já acontecem desde a época lá do apóstolo Paulo, da Grécia. E para a gente, como cristão, não sei quantos puderam acompanhar.
aberração. Não podemos dizer uma profanação, uma blasfêmia. Correto? E aí, irmãos, eu fico com dó daquele povo. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós semeamos, um dia nós vamos o quê? Colher. Estão semeando. Não tem uma semeadura que não tem como você deixar de colher. Ela vai ser, um dia, nós vamos ver, e a França, ela só anda em suspense. De quê? De terroristas. Ela só anda em suspense. Até para acontecer esses jogos, irmãos, está sendo vigiado céu, terra, mar, para que não haja nenhuma catástrofe, para que não haja nenhum terrorismo naquele país durante as Olimpíadas, porque ali se concentra todas as nações. Israel, Marrocos, está tudo lá. Sempre tem um representante. Eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, de Deus não se zomba. Coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. Nós precisamos ter cuidado naquilo que falamos, naquilo que nós entramos para discutir. Nós temos que ter cuidado, para que a gente não possa ser pego de surpresa, porque muitas das vezes algumas afirmações nossas que dizemos que somos cristãos, ela está sendo provada de fato. Se de fato você tem dedicação naquilo que você está declarando, afirmando que você é. Nós precisamos, irmãos, ser autênticos na nossa fé. Preste bem atenção, irmãos. Não queira dar jeitinho para você ficar bem com A ou com B, você vai, muitas das vezes, maquiar sua fé. Não, eu sou cristão, eu creio que diz a Bíblia, a palavra do Senhor diz assim, e eu fecho porque assim diz o Senhor, e ponto final. Só que hoje, irmão, nós estamos vivendo de uma forma em que a gente quer dar jeito para que todos possam entrar na forma. Não, irmãos, a palavra de Deus não precisa dar jeito, ela é por si só. Ela é fiel. E se você foi alcançado por esse evangelho, irmãos, fique tranquilo. Basta você realmente vivenciar a sua fé em Cristo, uma fé cristocêntrica. Mas o que nós temos visto hoje aí, irmãos, há uma confusão. E nós não podemos ser levados a esse tipo de doutrina, vento de doutrina. Por isso que eu quero dizer para vocês nessa noite, com temor e tremor no meu coração, sejamos dedicados ao Evangelho, à palavra, aos ensinos do Senhor Jesus. Nós não somos aqueles e aquelas que vivem de oba-oba, não, irmãos. Nós não somos aqueles que vivem de uma gangorra, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, como crente ioiô. Já conhece crente ioiô? Você já viu crente ioiô? Um dia está lá em cima, é glória, aleluia, o fogo está descendo. E no outro dia, ai, eu não acho que a minha vida, ai, pastor, irmãos, vamos ser autênticos na nossa fé, seja na adversidade, seja na bonança, Ele continuará sendo Deus. Continuará sendo Deus, irmãos. O que eu quero que você entenda nessa noite, irmãos, através de Romanos capítulo 13, a partir do versículo de número 11. Vamos lá. Eu digo isso a vocês, que conhecem o tempo. Já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos. Vai alta noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. 13. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes. Versículo de número 14. Vamos ler juntos? Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer. Na minha tradução
mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Você pode orar comigo nesse momento? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus nesse momento para nos dar entendimento e revelação. Espírito Santo, me leva nesse momento a um nível de clareza desse versículo que vai ser ministrado agora na tua igreja, Pai. O entendimento. Os meus lábios sejam tomados nesse momento pelo Senhor, em nome de Jesus. Blinda agora esse lugar, que não saia ninguém desse ambiente. Deus, eu quero pedir que desça nesse momento, Pai, uma manifestação de revelação, Senhor, da Tua palavra para o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu te oro. Fale, Senhor, aos nossos corações. Querido, continue com a sua Bíblia aberta. Quando eu estava fazendo uma reflexão a respeito desse texto, algo me chamou muita atenção diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesse cenário em que nós acompanhamos aí na abertura da Olimpíada. Quando eu olho para esse texto, Paulo ele traz uma palavra de despertamento para todos nós. E a palavra é: digo isto a vocês que conhecem o tempo. Você tem entendimento que a volta de Jesus, a cada dia que passa, ela está se aproximando? Esse é o tempo. E o tempo que o Senhor nos permite estarmos aqui, não é para a gente gastar com coisas fúteis, é para que eu e você possa se dedicar cada dia mais ao conhecimento, ao entendimento da palavra e aquilo que Deus tem para mim nesse tempo. Você tem a visão clara, querido? Eu gostaria de chamar a sua atenção do que de fato Deus tem na sua vida para que você possa realizar em prol do reino dele. Você tem essa visão clara? Eu quero te despertar nessa noite, porque a palavra é de despertamento. Será que o tempo que o Senhor tem nos permitido, será que tudo aquilo que Deus tem nos dado de bênção, será que é para só ficar no meu mundinho? Não, querido. Se nós somos o povo de Deus, preste bem atenção, se eu e você temos esse entendimento que nós somos agora o povo de propriedade exclusiva de Deus, Deus nos marcou, nos selou, preste bem atenção, para esse grande dia da redenção. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos, irmãos, despertar do sono. Não é esse sono que daqui a algumas horas nós vamos chegar em casa e vamos desfrutar daquela cama gostosa. Não é esse. Esse sono ele é necessário, é saudável para mim e para você. O sono que Paulo está dizendo aqui, querido, é o sono que? Espiritual. Que muitas das vezes nós somos levados a ter esse sono espiritual quando nós nos sentimos desanimados por situações que nós enfrentamos no embate da vida. Todos nós enfrentamos isso. Mas Paulo traz uma palavra de despertamento para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Olha, despertem, preste bem atenção. Já chegou o tempo que já é hora de você despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos. O que eu quero dizer para você: há um tempo atrás, você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você entregou a sua vida a Cristo. Ou se você ainda não fez isso e está ouvindo essa mensagem, é noite de você reconhecer que Jesus Cristo está voltando e entregar a sua vida e confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não tem outro caminho, não tem outro. Mas eu quero te dizer nesse momento que o tempo que um dia você aceitou a Cristo, o dia que vai se passando, vai se aproximando a cada dia mais a volta de Jesus. Eu não posso ser levado por um sono espiritual, de uma vida
sem fervor, uma vida que não expressa que de fato Jesus Cristo é o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Não tem como, irmãos. E Paulo traz essa palavra que nos impacta. Olha, está na hora de nós nos despertarmos, porque a salvação está muito mais perto do que quando no princípio. Eu sempre tenho uma máxima que eu quero dizer: eu quero ser mais crente hoje do que fui ontem. E se o dia de amanhã vier a existir, eu quero ser muito mais amanhã do que eu estou sendo hoje. Mas há uma progressão, e nós precisamos entender isso, irmãos. Quantas mensagens você já ouviu ao longo da sua história? Quantos pastores já chegaram, já ministraram no nosso coração? Mas se nós não dermos, preste bem atenção, resposta a tudo aquilo que um dia você foi ministrado, não vai acontecer nada. Você vai continuar com aquele mesmo comportamento, você vai continuar com aquele mesmo desejos, com os mesmos desejos. Mas quando de fato nós nos despertamos, sabe, desse sono, querido, há um quebrantamento na nossa vida. Quando você começa a ler a palavra do Senhor, você começa a sentir o toque do Espírito Santo. Quando você coloca um louvor lá na sua casa ou no seu carro, você começa a sentir que desce uma nuvem da presença dEle. É porque você está sendo despertado todos os dias por essa presença, irmãos. Sabe? Eu sou numa igreja nessa noite, estou falando para uma igreja que eu creio que deseja ardentemente ser realmente incendiada por essa presença. Nós precisamos dar resposta. E Paulo diz: olha, está na hora, desperta. Vai. Alta noite, o dia vem chegando, o dia, a noite vai passando, e o dia vem chegando, tudo fica mais claro, mais nítido. Quando chega a noite, até raiar do dia, e um novo dia que você vai vivenciar, que nós vamos vivenciar, naquele momento da noite, da madrugada até o romper de um novo dia, de um amanhecer, parece que as coisas que acontecem pelas noites, pelas madrugadas, é totalmente diferente. As mesmas coisas que acontecem na madrugada, quando acontece durante o dia, na madrugada é mais doído, é mais tenebroso, mas durante o dia fica tudo mais fácil. Uma dor à noite é bem diferente da mesma dor durante o dia, sim ou não? É uma coisa impressionante. Quem já teve dor de dente aqui? Tem uma dor de dente à noite, ela é terrível, mas a mesma dor de dente que você tem durante o dia, parece que você consegue controlar. Qualquer dor durante a noite e a madrugada, parece que ela é mais intensa do que o dia. É isso que Paulo está dizendo aqui. Preste bem atenção. A noite está passando, mas o dia está chegando. Por isso que eu entendi quando o salmista Davi diz assim: olha, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Querido, nós precisamos nos despertar mesmo. Ainda que as noites tenham sido sombrias, ainda que as noites parecem que são mais intensas, não tem problema, porque o dia está chegando, eu estou despertado por essa presença. Por certo, eu estou falando com pessoas aqui nessa noite, ninguém me contou nada, que tem passado por noites tenebrosas, desafiadoras. Quero te dizer, mas o dia está chegando. Não permita que essa noite tenebrosa que você está passando, meu irmão, minha irmã, possa te levar a um sono
em que espiritualmente você está morrendo. Não permita isso. Eu quero que nessa noite você saia daqui impulsionado, despertado por essa palavra, independente da situação ou circunstância. Querido, tempo de nos despertarmos desse sono. Sabe por quê? A salvação, ela está se aproximando. Jesus, Ele está voltando. E eu creio que você quer morar no céu. Nós queremos desfrutar de tudo aquilo que nós acreditamos. Deixamos, pois, as obras das trevas. Revestimos o que? Das armas da luz. A fé é uma arma, sim ou não? É uma ferramenta. O louvor e a sua adoração, ela é uma ferramenta poderosa. Irmãos, eu sou ruim para cantar. Eu não canto bem não, irmãos. Eu sei disso. Mas quando eu estou na presença do Senhor, meu irmão, eu rasgo mesmo. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi que no louvor e na adoração, que ele dá uma arma poderosa para que o inimigo bata em retirada. Eu falei da fé, falei do louvor. Tem mais algumas armas, irmãos, que o diabo tem que ser envergonhado na nossa vida. Eu quero falar da arma, querido, da oração, onde são homens e mulheres que se dobram diante do Senhor para que o sono venha a ser dissipado, querido. Repita com o pastor: fé. Repita comigo: louvor e adoração. Agora, onde são homens e mulheres de oração? Se tem nesse lugar, você pode glorificar. Você está revestido da arma da luz. Fé, louvor, adoração. Palavra. Querido, se dedique à palavra. Busque no Senhor a palavra. Porque é isso que nos torna, nos coloca de pé. É a palavra, a intensidade que você dá. É uma arma que o diabo ele foge. Quando você tem uma vida de adoração, uma vida de fé, uma vida de palavra, uma vida de oração, querido, esse sono espiritual, ele não vai prevalecer, porque nós somos levados a ter uma vida que busca esse fervor do Senhor. Quero citar aqui, querido, e quando nós estamos ferramentados pela fé, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos ferramentados pelo louvor e adoração, quando nós estamos ferramentados, preste bem atenção, pela oração, quando você e eu estamos ferramentados, preste bem atenção, pela palavra, o diabo não resiste, irmãos, ele tem que cair e bater em retirada. E aí? Então, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades. Não tem problema de chamar de você quadrado, não, irmãos. Você é um santo, uma santa do Senhor que foi alcançada, e agora você é um homem, uma mulher irrepreensível, que não compactua com práticas mundanas. Orgias, bebedeiras, não em imoralidades, libertinagem, não em discórdia e ciúme, discórdia. Irmãos, quantas famílias estão vivendo tempo de discórdias, e Deus te colocou lá naquela família para ser o quê?
um homem, uma mulher que tem a luz, tem o conhecimento da palavra. Quantos estão vivendo debaixo de ciúmes? Não permita que isso prevaleça sobre a sua vida. Nós estamos numa grande batalha espiritual, mas se você tem a fé, se você tem a palavra, se você tem o louvor, tem a adoração, meu irmão, você está ferramentado com a arma da luz. Porque o dia está se aproximando, a volta de Jesus. E aí, nem a bebedeira, nem as orgias, tem mais coisas, nem imoralidades. Não tem como. Quando você tem a luz, tem o conhecimento. Sabe, Davi? Não tem como mais você vivenciar essas práticas. Não tem como mais nós compactuarmos com essas situações. E Paulo vai dizer, o versículo que nós declaramos juntos: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revistam-se. E não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. Irmãos, que desafio. Desafio mesmo. Quando eu vou para o meu espelho, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, agradeço a Deus, eu vou para o espelho. Falo, caramba, o espelho não mente. O espelho começa a apontar algumas verdades, irmão. Eu falei, o tempo está passando. Não tem como correr, não. É real. Não é assim que acontece com você? Você olha para o espelho e ele te mostra tudinho. Pá! Você está mais gordo, está mais magro? Você está assim, está assado? A ruga aumentou, diminuiu? Aí você faz lá, né? Agradece a Deus, muito obrigado e tal. Você olha no espelho e você vê o quê? Só vê carne, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se coloca no espelho só carne. Mas para aqueles homens e mulheres que têm a presença do Espírito Santo dentro do seu interior, querido, essa carne, ela se submete ao Espírito Santo de Deus. Ainda que você olhe no espelho e só vê carne de um lado, carne de um outro, mas o meu coração, ele é morada, eu sou morada, meu coração está queimando pela presença dele, eu sou morada, eu sou o templo do Espírito Santo. Querido, então eu não vou, querido, cumprir os desejos da carne, porque a carne te afasta da presença do Senhor. A vontade da carne não era para você estar aqui não, irmãos. A vontade da carne era para você estar vendo televisão, vendo o jogo do Atlético. Está jogando hoje? O jogo do Vasco. A carne diz isso. Você lembra a época da Fórmula 1, de Ayrton Senna? Eu sou daquela geração, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, tinha crente que não ia para a escola dominical para ver corrida de Fórmula 1. Não levanta a mão, irmãos, mas na época tinha muita gente que fazia isso. A carne, irmãos, é terrível. Estou falando coisas básicas, porque eu e você todo dia somos provados, para que possamos cumprir o nosso testemunho. Está chovendo, a carne diz, fica em casa, sim ou não? Está muito frio, fica em casa. Está muito quente, graças a Deus que não vamos ter mais esse problema, tem ar-condicionado, ô glória, pode aplaudir, não vai ter mais desculpa, você não vai ter mais desculpa, porque você vai vir, vai sentir o clima do céu nesse lugar. Mas eu já vi muito crente dar desculpa, pastor, não vou não, está muito quente lá, e fica fazendo barulho, mas Deus está abençoando. Sabe por quê, irmãos? A carne gosta de dar desculpa. Se está quente, se está calor, se está ventando, se está chovendo. E se a gente dá vazão, realmente a gente vai dar desculpa mesmo. Mas quando nós temos entendimento que eu e você somos governados, não mais pela carne, mas sim pela presença, pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho que ter esse entendimento claro, que a minha vida agora é totalmente dependente do Senhor, eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque quando nós lemos em
Romanos 13:14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Onde estão esses que têm se revestido do Senhor a toda manhã, a toda tarde, a toda noite? E aí, irmãos, nós vamos vendo Deus trabalhando, Deus cuidando, Deus operando coisas tremendas, através, sabe de quem? Da sua vida, da minha vida, os improváveis, aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, são aqueles, querido, que vão levar pessoas para Cristo. O mundo, querido, está esperando essa manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando essa manifestação. E aí nós vamos vendo aqui, volta um pouquinho, Romanos, capítulo 9. Romanos 9, versículo 25. Acharam? Romanos 9, 25. Acharam? Amém? Amém? Como também diz em Oséias: chamareis o meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. 26. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados o quê? Onde são os filhos de Deus? A Bíblia vai afirmar em João 1, versículo 12: todos aqueles agora que confessam a Cristo Jesus são chamados filhos de Deus. Preste bem atenção. Paulo vai afirmar aqui em Romanos 9, no versículo 26: e no lugar que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados o quê? Filhos do Deus vivo. O Deus vivo se encontra aqui nessa noite, recebendo a minha e a sua adoração. Ele se encontra aqui. E para Deus, querido, nada é impossível. Por isso que nós precisamos nos revestir de Jesus todos os dias. Nos revestimos dessas ferramentas que eu pude ministrar e falar algumas. Diz agora, querido, que Deus nos olha como filhos, filhos amados, filhas amadas. Quando eu volto para João, capítulo 1, vamos abrir as Bíblias. Versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem que... querido, que privilégio. Aqueles que confessam a Cristo deixam de ser criatura, agora são chamados como filhos e filhas de Deus. Voltando para o texto de Romanos capítulo 9, aonde não era chamado povo, agora vocês serão chamados filhos do Deus vivo.
Por isso, irmãos, que a gente vai vendo algumas verdades. Irmãos, quem está mexendo com você, você que é servo de Deus, um filho de Deus, irmãos, coitado daquele que mexe num servo de Deus. Se você tem procurado vivenciar na luz, se você tem realmente praticado uma vida plena no Senhor, em obediência ao Senhor, meu irmão, fique tranquilo. Fique tranquilo lá no seu serviço, lá no seu vizinho, fique tranquilo. O Deus vivo está contigo. O Deus vivo está contigo e Ele está nessa peleja. Sabe por quê? Jesus, Ele está sobre a sua vida, nós nos revestimos dEle. E aí, Ele vai estar nessa causa, Ele está nessa batalha, Ele está aí nessa peleja. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 27. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Não há tempo. O tempo que Deus olha para mim é diferente do tempo que nós temos. Deus não olha esse tempo, o Cronos. Deus não olha. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então entenda algo, querido. Nada está desapercebido aos olhos de Deus. Tudo vai se cumprir no tempo determinado dele. Mas que vai se cumprir, vai se cumprir. Em alguns momentos você já vê Deus cumprindo todas as suas promessas. E eu quero nessa noite, irmão, diante dessa palavra, deixar uma palavra de incentivo. Eu não sei como é que você se encontra nesses últimos dias, ou quem sabe, durante esses meses. Por alguma situação, o sono chegou, o sono espiritual. Mas é a noite de você sair daqui despertado. O despertador está clamando, está tocando. E o despertador tem nome, é o poder do Espírito Santo que vem sobre nós, querido. E nós já não somos mais as mesmas pessoas quando nós damos a liberdade para que Ele possa fazer a morada e que Ele possa dirigir a nossa vida, não como nós queremos, mas sim como Ele quer. Quantos estão dispostos disso? Quantos desejam isso, querido? Eu quero te convidar nesse momento, mesmo assentado, a você fechar os seus olhos e fazer essa reflexão de tudo aquilo que o pastor está trazendo para você como verdade, porque a palavra do Senhor é verdade. Peça ao Espírito Santo, se há vidas daqui nessa noite, que quando eu fui ministrando, você foi entendendo algumas situações, e através desse sono espiritual foi dando brechas, mas quando nós somos despertados, querido, essas brechas vão sendo tapadas, e é nessa noite, é a noite de você sair daqui. Creia nisso. Despertado, e essas brechas serão tapadas através desse despertamento que Deus está trazendo sobre nós. Em nome de Jesus, ore ao Senhor, peça a Ele. Querido, Deus tem coisas tremendas para nós. Deus tem coisas lindas para a nossa família, creia mesmo. Não compre esse vento que tem sido levantado contra a sua vida, dizendo: olha, está tudo acabado, a sua vida não tem mais jeito. Não, irmãos, você é um amado de Deus, você é um filho de Deus, você é uma filha amada do Senhor, mas você precisa se comportar e ter atitudes, querido, como esses. Digo isso a vocês, que conheçam o tempo, já é a hora de despertar desse sono, porque a salvação está agora muito mais perto de você do que antes. Eu não posso ter medo desse encontro que um dia todos nós teremos com o Senhor Jesus.
Não posso ter dúvida de que em Cristo Jesus, um dia eu entreguei a minha vida para Ele, e agora em Cristo eu sou salvo. Mas nessa caminhada, nossa caminhada com o Senhor, eu tenho que ter esse despertamento. Se você nessa noite está ouvindo essa mensagem, se você veio aqui nessa noite, a minha oração é que essa mensagem ela possa estar fazendo realmente no seu coração um impacto, para que você possa ter a sua vida totalmente despertada pelo Senhor. Não são as circunstâncias, não são as situações que vão nos roubar a nossa alegria, a nossa esperança. A maior decisão que você pode fazer na sua vida é você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua história. A maior decisão que um homem pode fazer, uma mulher pode fazer, é realmente deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Eu não sei como é que você veio aqui nessa noite, eu não conheço a sua realidade, mas eu conheço um Deus que sonda e conhece, sabe o seu coração. Ele sabe como é que você chegou aqui nessa noite. Ele sabe como é que você tem se comportado diante desse mundo que você diz que é cristão, e muitas das vezes você ainda está compactuando com prazeres da carne, prazeres mundanos. Por isso que há necessidade de um despertamento. A libertinagem, o ciúme, as brigas, não são comportamento daqueles e daquelas que têm uma vida no Senhor. Ciúme é a obra da carne. Brigas, intrigas, são coisas da carne. E Deus nos chama nessa noite para nós nos despertarmos